Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro do Evangelho desta noite, asserenando os nossos corações, buscando em nosso pensamento a figura meiga de Jesus, rogando ao Mestre que nesse instante derrame as suas bênçãos sobre os nossos lares, fortalecendo a cada um de nós, os nossos familiares, para que possamos ter, Senhor, a força de aprendermos e seguirmos os seus ensinamentos, que possamos nos conscientizar da nossa responsabilidade nesse momento, onde somos chamados a exemplificar, a seguir esse código de conduta que o Senhor nos trouxe para a nossa felicidade. Jesus querido, ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para que na noite de hoje tenhamos a lucidez para compreendermos a mensagem que será passada. Já envolvemos em nossas vibrações amorosas o Mário, que ele possa sentir o amparo dos benfeitores amigos, de toda a cúpula espiritual que com certeza está presente, amparando esta atividade, este estudo, e que juntos possamos permanecer firmes, vencendo os obstáculos, superando os desafios, com a crença, com a fé, com a certeza de que Jesus está nos amparando e que nós somos capazes, porque se estamos passando por esse momento, é porque nós podemos e conseguiremos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, sob o amparo das fraternidades de Maria de Nazaré, que derramam o seu amor sobre o nosso coração, balsamizando-nos em nossas emoções, nós envolvemos o Mário com muito carinho e vamos dando por iniciado o encontro com o Evangelho. Que assim seja. Boa noite. Hoje fui lá em Bartolomeu. Bartolomeu, que era um dos 12 discípulos de Jesus, 12 apóstolos de Jesus, também era conhecido por Natanael. Ele nasceu naquele povoado, um pequeno povoado que tinha lá na Palestina, perto de Jerusalém, de nome Caná. Caná ficou conhecido porque ali foi o início da tarefa pública de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, e Maria foi quem deu um impulso para ele ali começar. Uma parte muito bonita. Outro dia a gente fala. E ele era pescador, pescava muito com Pedro, mas era também um grande estudioso das leis, né, que Moisés trouxe e dos profetas. Então, estava sempre aprendendo. E ele tinha um desejo, uma vontade de passar um entendimento mais fácil para as pessoas. Ele achava que a forma com que se passavam o Deus cruel, o Deus vingador, não era muito correta. Então, ele tinha esse desejo de melhorar a forma de apresentar a lei, Moisés, e os profetas, que compõem ali o Velho Testamento na Bíblia. Então, ele ficava meditando como fazer isso. Num dos encontros habituais com Jesus, desculpa, ele se dirigiu ao mestre e perguntou: Senhor,
sobre entendimento. Qual deve ser o nosso comportamento? Como me comportar diante das outras pessoas pelo entendimento? E tinha, assim, um pouco de soberba, né? Um pouco de vaidade, um pouco de orgulho em Bartolomeu. E claro que Jesus já havia captado. E Jesus, então, nesta vez, ou dessa vez, ele falou por mais tempo. É uma lição bastante demorada em relação às outras que nós já vimos, e o difícil foi compactar. Mas o compacto feito aqui é bastante claro, vai dar para a gente entender, sim. Então, Jesus diz: Bartolomeu, a competência de uma pessoa depende de duas situações. A primeira, como ela lida com os seus conflitos internos. Todos nós temos conflitos internos. Cada um de nós sabe como conduzir um, como conduzir outro, mas tem algum ali que patinamos. E Jesus diz, e também com relação aos problemas que chegam até nós. Estes são testes. Os internos são provações. Os internos são melhorias que nós temos que trabalhar. Jesus falou tão doce que eu levei 10 dias aqui refletindo, que na verdade Jesus quis dizer o interno você construiu em alguma vida. O externo chega até você como teste daquilo que você já estudou, professou, progrediu. Então, eu fiquei pensando, a pessoa que chega até mim, que entra na minha vida, que eu entro na vida dela, algum apoio ela vai me dar ou algum teste ela vai me passar. E essa experiência eu tenho que viver, ela tem que viver. E Jesus fala, Bartolomeu, note, repare, preste atenção na falta de compreensão de uma pessoa para com outra, de várias pessoas para com várias pessoas, de grupos para com grupos, de nações para com nações. Repare, e nós vemos que às vezes no mesmo grupo de afinidade religiosa, doutrinária, filosófica, esportiva, política, então, o desentendimento entre pessoas que são do mesmo grupo e o desentendimento entre grupos e o desentendimento entre nações. Todos nós já testemunhamos isso. Mas todo dia é só ter olhos de ver o que acontece no entorno. Então, essa falta de compreensão acontece primeiro no lar. Quando alguém quer falar e ninguém quer ouvir.
quando alguém quer orientar, ou vários alguém querem orientar, e outrem não quer ouvir. Quando não se sabe a palavra certa, quando não se sabe por onde começar a conversa, mas quer falar, quer trazer aquela lição, aquele ensinamento, quer chamar a atenção. E as palavras acabam, por vezes, saindo erradas, por vezes, os ouvidos captando de forma equivocada. Então, diz Jesus, é inevitável, Bartolomeu, que os homens, que a humanidade, que todos os povos, um dia se entendam, porque assim o Pai quer. Então, é inevitável que um dia todos, mesmo daquele lar mais em desarmonia, que todos ali um dia se amarão. Porque o Pai quer assim. Pode levar uma vida, 100 vidas, 1000 vidas, mas diz Jesus, um dia se amarão. Num lar, num grupo, num povo, numa nação, num planeta. Nós espíritas, que já estudamos as escolas espíritas, sabemos que há mundos felizes, que há mundos onde só impera o amor. Mundos que as pessoas se doam uma para com as outras sem nenhuma exigência, que ouvem, que falam, que trabalham, que dão de si e que recebem das outras também. Hoje compreendemos essa lição de Jesus. O Espiritismo, com as suas escolas, e o Self tem todas elas, faz chegar à nossa compreensão, ao nosso coração, essa grande verdade. E ouvimos, às vezes, ou no plantão, ou na sala de aula, mas você não sabe o que é o meu lar. Não precisamos saber. Os lares passam por ajustes. O que são esses ajustes? São consequências das múltiplas vidas que já tivemos, desentendimentos que já marcaram as relações, mas que agora somos chamados ao entendimento. Essa questão de Bartolomeu. Como se portar no entendimento. Jesus diz a ele e aos demais, em verdade vos digo, eu gosto tanto quando eu ouço assim, me vem a imagem de Jesus tão sereno, aquele olhar assim, envolvendo a todos, né? Em verdade vos digo, em verdade te digo, quando era individual a conversa. As dificuldades são criadas para que delas venha a dor. Nossa, Jesus surtou. Não. Como eu posso saber que a liberdade é um grande bem que eu tenho? Quando me tiram a liberdade. Como eu posso saber que é bom visitar as mesmas pessoas rotineiramente? Quando me tiram a liberdade de visitar as mesmas pessoas rotineiramente. Então Jesus diz, em verdade, as dificuldades surgem, chegam até as pessoas para que faça nascer a dor. E às vezes a dor não é física. A pior dor que nós podemos sentir é a dor na alma. A dor moral. A dor quando somos incompreendidos,
E por vezes, quando nos fazemos incompreendidos, quando não temos o tom certo da palavra, quando não temos o tom certo do ouvir. E, por alguma razão, em algum momento em reflexão, percebemos, poderíamos ter conduzido diferente. Essa dor é cruel. Porque é íntima, é lá no fundo. É o espírito querendo progredir, mas não está sabendo como. Então ele se recolhe. Não é para se abater, não. Se chegou a esse ponto de compreensão, de entendimento, é porque amadureceu, diz Jesus. E esse momento da dor na alma é o momento que vamos olhar para dentro de nós, desmanchar o que está errado lá, encontrar força, vontade, coragem para refazer, para reconduzir, para reaproximar, se for o caso de um distanciamento. E como eu vou encontrar essa força, essa coragem? Eu preciso de prece. Eu preciso de boas leituras. Eu preciso buscar o Jesus que eu me distanciei. Porque ele disse, quando eu me encontrar com mais um, pelo menos, eu serei fortalecido. E esse mais um eu posso buscar num telefone, se eu não conseguir dentro do meu lar. Eu posso buscar no WhatsApp. Porque são dois conversando sobre o Evangelho. Ele está presente. Não importa se mandando mensagem, se falando, presente ou distante. Ele estará presente para dar essa força. E diz Jesus, por que a dor? Porque a dor ensina a reconstrução, a destruir o errado e a refazer o certo. E refazer o certo é o amor. É o amor que começa a nascer ali naquele momento. Então, o que era falta de entendimento, o que era incompreensão, vai levar a uma dor para poder compreender o caminho de refazer o entendimento, a compreensão. E ao buscar esse caminho do entendimento, que era a pergunta de Bartolomeu, é fazer o amor nascer. O amor nascer naquela relação, naquelas duas pessoas, ou naquelas várias pessoas, ou entre grupos, ou entre nações. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de si. Eu errei. Não foi ele que errou. Foi ele, eu vou vibrar para ele, eu vou orar para ele, para que ele reencontre o caminho e possamos conversar. Mas se foi em mim, eu refaço o caminho, porque eu vou me cobrar. A minha dor será essa. E diz mais Jesus, quanto mais bruto o ser, maior a reprimenda. Ele se refere aos animais selvagens, né? Como domar um cavalo? Você vai na parte dócil, mas se na parte dócil não dá, você impõe o respeito ao animal. Então, quanto mais rebelde, quanto mais bruto, maior a reprimenda. Ele não podia falar das leis que nós estudamos no Espiritismo. Essa é uma das leis. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um livro muito difícil, é um livro filosófico. Ele fala exatamente isso. Quanto mais você se distancia do aprendizado que a situação está te trazendo, maior será a dor. Maior será a dor. Física, mental, moral, ela vai ampliando.
até provocar o despertamento. E Jesus prossegue. Tem hora que ele chama de Bartolomeu, tem hora que ele chama de Natanael. É a mesma pessoa, vários apóstolos tinham 2 nomes. Então ele diz, Natanael, Moisés trouxe a lei da justiça. Por que os corações eram duros? Os corações não conseguiam compreender a dor, a necessidade do outro. Então Moisés trouxe a lei da justiça, que é o decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus disse, agora a mensagem é outra. Até porque Jesus juntou os 10 mandamentos num só. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o espírito, de todo o entendimento. E acrescentou um na sequência, ficando e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz, a mensagem agora é outra. Nós espíritas proclamamos, né? Jesus trouxe a mensagem do amor. E Jesus diz a Natanael, a Bartolomeu, a mensagem de agora é voltada a transformar a justiça no quê? Através da misericórdia que cada um de nós precisa desenvolver em si, em amor. Então, para chegar no amor, precisamos desenvolver a misericórdia. E o que é misericórdia? É compreender o que o outro faz, o que o outro fala, e exemplificar para ele as vivências do Evangelho. Isso é a misericórdia. E é muito difícil praticar a misericórdia. Quando você percebe a pessoa dando encontrões na vida, se afundando em alguma situação, se perdendo. Mas é preciso compreender que é o tempo dela. Que tempo nós tivemos para estarmos hoje dedicando 40 minutos, 1 hora, toda terça, com Jesus? O que será que nos ajudaram a chegar hoje aqui? Quantas pessoas passaram pelas nossas múltiplas vidas, reencarnações, para que hoje os nossos ouvidos estivessem prontos, os nossos olhos estivessem prontos para levar ao nosso coração o Evangelho de Jesus. Incontáveis pessoas, incontáveis encarnações. Então, agora Deus pede para nós. Esse é o que você precisa ajudar. Esse é o que você precisa pôr a sementinha do Evangelho, para que no tempo dele ela brote e vire uma árvore como a sua hoje é dentro do Evangelho. Se hoje você consegue dar alguns frutos bons, muita gente te ajudou nisso e continua te ajudando. E o entendimento que Natanael foi buscar com Jesus é a lição, é a resposta, é o caminho. Entender as pessoas. Quando temos um pouquinho mais de conhecimento, maior entendimento precisamos ter. Então, se a pessoa precisa compreender que tem que sair de uma situação, que tem que buscar outro caminho, nós, na nossa compreensão do Evangelho,
Precisamos entender que é o exercício do que aprendemos a ser praticado. E às vezes o exercício é calar-se e vibrar e orar. E às vezes o exercício que precisamos fazer é a pessoa falar destrambelhadamente e abraçarmos. Abraçarmos com todo o amor que possuímos, não importa se é de 1 centímetro. Esse abraço vai dizer muito para a criatura. E a gente já vai ver por quê. Então, através da compreensão, do entendimento, da misericórdia, transformar essa relação em amor. Entre grupos, entre pessoas, entre 2 pessoas, entre várias pessoas, num país, num planeta. Então, olha a compreensão de Jesus, porque o olhar dele, a ternura dele, a compreensão dele é em um planeta com 20 e tantos, 23, 24, 25 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui na Terra. Conforme declarou Emmanuel no Caminho da Luz e André Luiz numa enciclopédia espírita aí dos anos 50. Então, transformar em amor, tudo em amor. Diz Jesus, só o amor vai construir a compreensão entre 2 pessoas, entre grupos de pessoas, entre países e entre nações. E ele disse, haverá um só reino e um só pastor. É nesse momento que o planeta Terra, todas as pessoas se compreenderão, entenderão, se amarão, se apoiarão, se ajudarão. Mas começa comigo, com cada um, no seu pedacinho de mundo. E a soma de tudo isso faz uma sociedade, faz um país, faz um planeta. Então, só o amor. Deus sabe que o despertar, e ele nem espera que aconteça de uma hora para outra, antes que a gente fique pirado, né? Ai, meu Deus, vou ter que me acertar com aquela criatura. O Chico deu uma saidinha. Se tiver muito difícil, pelo menos tolere a pessoa. Porque a tolerância é grande esforço já. Então, ele diz, Deus sabe que esse despertar leva tempo. Ele vem de uma sequência de esforços. Deus é misericordioso, né? Ele sabe que nós vamos falhar, falhar, falhar. Porque o mais provável é escolhermos a fuga de resolver uma situação do que encarar a situação para resolver. Então, ele sabe que esse despertar virá de uma sequência de esforços, e Jesus não podia falar de reencarnações, virá de uma sequência de esforços, e ele não espera de uma hora para outra a transformação. Porque transformações imediatas é como uma obra feita rápida, né? Às vezes se esquece de cuidar do alicerce, ou do telhado, ou dos dutos que vão passar os fios de cobre, parte elétrica, ou os dutos hidráulicos. Então, leva tempo.
não há transformação imediata. Agora, Natanael, a humanidade tem fome de amor. E nos dias de hoje, nós estamos vendo muita violência, né? Incompreensão em todos os meios. Esportivos, políticos, de artes, as mais variadas, as relações entre professores, entre alunos, professores com alunos e vice-versa, escolas, métodos dessa escola, método daquela escola. Tudo isso é o que Jesus chamou a atenção aqui de Bartolomeu, de Natanael. A humanidade tem fome de amor. Então, é justo que pratiquemos o amor, que doemos o amor. Com a pessoa mais próxima, com as pessoas mais próximas e aquelas que surgirem nas nossas vidas. Amor. Por quê? Porque também é justo as criaturas conhecerem os benefícios do amor. Uma pessoa que nunca abraçou ninguém, o dia que recebe o abraço fica sem jeito. Fica sem reação. Mas vai sentir uma reação boa. Mas vai sentir uma sensação boa. Não terá reação, mas terá a sensação. Essa sementinha que Jesus fala, esse abraço, esse aperto de mão, principalmente quando você vê a pessoa triste, ou quando te falta a palavra, e você quer falar de amor, mas não vem, abrace. Os abraços respeitosos são sempre bem-vindos. É o passe numa ligação direta. Abrace. A criatura que receber o abraço, como disse Jesus, vai sentir os benefícios disso, do que é o amor. Vai se acalmar. Terá outro olhar, outra maneira de ver, de compreender. Vai gostar. Quem não gosta de abraço? Então é vontade do Pai, diz Jesus, mudarmos a justiça, pararmos de cobrar a justiça e aplicarmos mais o perdão. Eu também tive meus arroubos aí de juventude, de estudante, e os movimentos, até conhecer algumas leis de Deus, né? A lei do trabalho. Quer ter resultado? Trabalhe. Livro dos Espíritos. O curso básico, Self tem. Como é que alguém pode querer ganhar igual a alguém sem trabalhar, sem ter esforço, sem ter mérito, né? Então, vamos trocar justiça por perdão, recomenda Jesus. Por quê? A justiça pertence a uma única criatura, que é o Criador. Então, as pessoas passam por situações que nos comovem, para que nos comova mesmo, para que aprendamos a amar, a acolher as criaturas que sofrem. Não é dó, é amor, é saber que aquela criatura está resgatando débitos junto a Deus. Não nos importa o que fez, importa apoiá-la, levantá-la, ajudá-la a seguir em frente. Isso sim. Esse é o papel do espiritismo. Esse deve ser o papel do espírita.
acolher, levantar, ensinar a caminhar e juntos acolherem outro, e mais outro. Por quê? Porque esse é o trabalho para se atingir a pureza de coração, a pureza de pensamento. E percebendo um tom de vaidade em Bartolomeu, Jesus diz: Bartolomeu, não te preocupes com o que pensem, o que falam de você. Não te preocupes se as pessoas não se entendem, se os grupos também não se entendem, se as nações não se entendem. Porque se você quer trabalhar para unir os sentimentos no bem, no amor, no bom caminho, você não tem que se preocupar. Porque ainda você verá muitas pessoas se desentendendo, muitos grupos se desentendendo, nações se desentendendo, por pontos de vistas que, por vezes, os dois pontos de vista estão errados. Então, se você quer ajudar a unir as criaturas no entendimento, não pergunte nada. Faça. Não queira saber se vai receber alguma coisa ou não. Não é um comércio, é um despertar. Faça. Não se preocupe. Tolere. Quem quer que seja, tolere. Na força do bom senso. O que Jesus quis dizer com tolerar, mas na força do bom senso. Porque há conversas que você precisa encerrar. Eu cito sempre o exemplo do Divaldo. Ele não se permite ouvir palavrão, para não desviá-lo, para não fazer cair o padrão vibratório dele. Então, na força do bom senso, tolere. Porque há um nível de conversa que você tem que se recolher e orar e vibrar para estabelecer a harmonia e a paz. Distribua a caridade. Não pergunte a quem, mas sem fanatismo. Tem gente que abandona o lar para praticar a caridade. Mas a primeira caridade é para consigo mesmo. A segunda caridade é para o mais próximo. E assim, essa circunferência vai se ampliando. A de Jesus é num planeta inteiro. A de Deus é no universo. Então, distribua a caridade. Sempre. Sem fanatismo. Dê o perdão. Perdoe. Incondicional. Não pode dizer assim, te perdoei, mas eu não vou esquecer. Isso não é perdão. Perdão é incondicional. Não quero nada de volta. Apenas a amizade pura e sincera. Essa sim. Jesus diz também, faça o bem até o fim. Enquanto estivermos aqui, fazer o bem. Eu não pratico a caridade, mas também não me envolvo em nada de errado. É um perder de oportunidade. Ninguém veio na Terra para passar férias. Até porque a vida, de vez em quando, dá uns solavancos e a gente
onde eu estava, por onde eu recomeço, o que eu faço. Então, faça o bem, até o fim. Santo Agostinho nos ensina, né? Ao deitar, refletir o que eu fiz hoje, de bom e não bom. O de bom, esquece. O não bom, amanhã você refaça. Jesus diz para Bartolomeu, faça a tua parte. Cada um de nós sabe a sua parte. Nós temos compromissos com a nossa saúde, o individual, né? Com a nossa saúde física, mental, intelectual, moral, espiritual. Nós temos compromissos com o nosso lar, com cada pessoa que compõe o nosso lar. Nós temos compromissos outros e outros e outros e outros. Trabalho, amigos, etc. Faça a tua parte. Você está aqui para fazer a tua parte. Ainda que a tua parte te pareça pequeno o que você está fazendo, saiba que não é. É o suficiente para o teu andar, para o teu progresso, para o teu retorno até Deus um dia. Não há pequenas obras. Aliás, a grande obra é um conjunto de pequenas obras. O que é um edifício em pé, sem uma barra de ferro? Às vezes era o que faltava para a estruturação. Sem um bloco. Então, às vezes o nosso papel é esse. O exemplo é da andorinha apagando o incêndio na floresta. É a parte dela. Adianta o leão, o elefante caber mais água na tromba e ficar ocioso? Então, faça o seu pequeninho, mais o meu pequeninho, mais o do outro, do outro, do outro, do outro. Fica grande, fica grande. Quem dá o exemplo é Jesus. Quando ele vai multiplicar pães e peixes, Jesus diz assim, Pedro se aproxima de Jesus e diz, mestre, tem milhares de pessoas aqui, já é tarde, estão com fome. Vamos acabar a reunião. Ele, não posso acabar ainda a reunião. O que tens de comida? Alguns peixes e alguns pães. Traga. E ele alimentou todo mundo e ainda sobrou muita quantidade de peixes e pães. O que ele quis dizer ali? O que temos é só isso. Sim, o que temos é só isso. É pouco. Mas o meu pouco com o teu pouco e o outro pouco foi o que alimentou todo mundo naquele ambiente. Entreguemos o pouco que temos a Jesus através das pessoas que passam por nós, que vivem conosco, que estão conosco. É o suficiente. Porque ainda não somos Madre Teresa de Calcutá, tampouco Chico Xavier. Mas somos criaturas de Deus a caminho desse nível. E se temos compreensão de que pode ser feito mais, precisamos desenvolver isso dentro de nós. E vamos fazer o que podemos, que já é o suficiente, disse Jesus. Porque Jesus diz, faça a tua parte, porque os outros farão a deles. E Deus fará todo o resto. Então, essa lição do entendimento mostra para nós que nós temos pressa de querer que as pessoas mudem na nossa velocidade, no nosso ritmo, na nossa condição. Mas nós também levamos múltiplas vidas para termos essa compreensão de hoje. Não é justo querermos que todas as outras pessoas
se despertem no nível que nós chegamos agora. Vamos ajudar essa sementinha brotar. Ela será maior, ela será igual a nós, maior que nós, não importa, cada um tem o seu ritmo de crescimento. Se Saulo perseguia os cristãos, ao chamamento de Jesus, ele mudou radicalmente. Mas ele tinha preparo para isso. Ele veio para essa missão. Nós vamos aos poucos. Jesus diz nessa lição a Bartolomeu: o Pai sabe que serão necessárias múltiplas experiências. E nós sabemos que são. Então, não nos cobremos. Deus não nos cobra. Deus sabe o tempo que cada um de nós precisa. Entender o outro é tão difícil porque mal compreendemos nós mesmos. Às vezes o humor sai de 8 para 80. Às vezes o pensamento sai de 8 para 80. Então, entender é aquelas duas sequências feitas, do ouvir e do falar. Entender. Ter o coração desarmado, ter a mente desarmada. Sem pré-julgamento. Cada um está no seu tempo, cada um vai no seu ritmo. E todos o Pai espera um dia junto dele. Então, amemos, perdoemos, superemos pequenas discórdias, pequenas desavenças, porque não leva a nada. A desavença não leva a nada. A compreensão leva. Compreender que cada um vibra no seu ritmo, no seu tamanho, na sua compreensão. Vamos ser mais felizes e vamos fazer as pessoas no nosso entorno mais felizes e, consequentemente, lares mais harmoniosos, países mais felizes, planeta mais unido. Tenham uma boa semana, meditem bastante e Deus não quer nada forçado. De coração. Boa noite a todos. Enquanto você estava falando, a Val fez um comentário aqui no chat, dizendo: Mário, em relação ao perdão, ouvi uma ideia interessante que achei que faz sentido. Perdoar é quando ressignificamos uma dor, uma situação, e olhamos para isso já sem se ferir, mesmo não esquecendo, pois quem esquecer é para quem perde a memória. O que acha disso? Opa, tá com o microfone desligado. Ainda vou me habituar com esse negócio de microfone. Eu ri porque eu lembrei as primeiras vezes usando o microfone em palestra, ele ficava aqui embaixo, o pessoal, eu não entendia o que falar. O perdoar é uma coisa muito pessoal. Cada um de nós, numa graduação, está mais ou menos compreendendo de acordo com a situação. Então, por exemplo, eu perdoo a decisão do político. Tem pessoas que não perdoam. Por que eu perdoo a decisão do político? Porque eu lembro de Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. São pessoas dotadas de provas muito grandes, de missões gigantes. Imagina, ser um político. É uma missão que eu corro, porque a chance de falhar
é muito grande. Mas às vezes as pessoas precisam dessas provas, dessas missões, para superar débitos gigantescos. Então, como perdoar a pessoa que fez milhões de mortes por causa de política, que fez milhões de desempregados? Compreendendo e sabendo que ela falhou. Agora, quem chega nesse nível de compreender é porque assimilou um pouco do Evangelho. Porque muitas pessoas pedem o perdão vazio, de aparência, de rótulo. E outras tantas pessoas dão o perdão da mesma forma. Então, a pessoa que perdoa verdadeiramente é aquela que abraça e continua a vida. E quantas pessoas nós já vimos assim nas suas vidas, né? Pessoas traídas no matrimônio, traídas no local de trabalho e convivendo com as outras pessoas. Ou seja, aquilo saiu da mente dela, aquilo não faz mais parte da mente dela. E que feliz é essa pessoa. Por quê? Porque se aquilo continuasse, traria um trauma para a vida futura, um reencontro em situação mais difícil. Disse Jesus: reconcilia-te na terra, enquanto aqui estamos, porque depois fica mais difícil. Aumenta o tamanho no plano espiritual e mesmo num reencarne futuro. Então, perdoar, Val, é esquecer, é compreender que a pessoa fez aquilo ou num ato falho, ou por falta de amor. Retrucar é a mesma coisa que o duelo antigamente tinha. Te desafio para um duelo de revólver, de espada, de luta. Não resolveu nada na história isso. Agora, a pessoa consegue perdoar, tirar da mente e não retrucar, e não falar mal da... Eu perdoei, mas não merecia, né? Não perdoa? O perdão é de coração, é de alma, é tirar. Quando desencarnar e for acolhido no plano espiritual, receber os méritos por isso. Esse é o perdão. Esse é o esquecer, não de aparência. Pedro tomou uma boa lição de Jesus sobre o perdão, né? Quantas vezes devo perdoar? Ele perguntou a Jesus. Jesus disse, quantas? 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. O que quer dizer isso? Na quinta você já tem que ter esquecido e compreendido o estágio da criatura. Não precisa chegar a 70 vezes 7, a mesma. Aceite a pessoa como ela é. É isso que ele quis dizer. Não sei se é isso que a Val queria, que a pergunta veio meio... É isso, Val? Ah, sim, ela respondeu agora que eu vi. Bem, acho que essa lição nós temos que ouvir várias vezes, né, para fixar e nos fortalecer. Então, vamos ficando com essa reflexão de hoje, agradecendo a Jesus por essas lições tão preciosas que Ele nos traz. E todos nós, não é, como aqueles discípulos que conviveram com Jesus, trazemos tanta dificuldade em compreendermos essa mensagem tão libertadora.
Estamos aqui hoje, Senhor, conversando sobre esses ensinamentos para melhor compreendermos a nós mesmos e aquele que convive conosco. O quanto ainda é difícil, Senhor, olhar para aquele nosso ente querido que ainda se compraz naquilo que não deve, e temos esse comportamento de aprender a esperar. Mas é isso mesmo, Senhor. O Senhor esperou tanto que aceitássemos o seu convite, que possamos agora, de braços abertos, com o teu evangelho, perseverarmos, colocando em prática essas lições que têm o objetivo de nos tornar mais felizes, de nos libertar do sofrimento que nós mesmos causamos quando não aceitamos ainda a situação do próximo. Jesus, que a tua luz se derrame sobre todos os lares do nosso planeta, Senhor, para que todos possamos cultivar a compreensão, a tolerância, o amor, a união, a fraternidade, que possamos aprender a respeitar, a esperar, a confiar, sabendo, Senhor, que as leis divinas são sábias, que temos a nosso favor todas as situações, porque o universo conspira, mas também Deus respeita a nossa vontade. E assim que possamos tornar a nossa vontade forte e firme para permanecermos na seara do Evangelho. Que essa força, essa paz envolva o nosso planeta, para que todos nós possamos nos voltar para o conhecimento das leis divinas e transformarmos o nosso planeta num mundo melhor. Que tenhamos a força de passarmos, Senhor, por esse momento de transição, onde temos a oportunidade de provarmos a nossa fé, de testarmos aquilo que estamos aprendendo e assim conquistarmos, Senhor, a vaga neste planeta que irá se transformar nesse mundo regenerado. Que possamos colocar a nossa vontade firme em sermos melhores, em aprender, em fazermos o bem. E principalmente, Senhor, nessa lição de perdoarmos. Jesus, Pai, benfeitores amigos, que possamos permanecer unidos a todos vocês, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, uma boa semana. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Com muita paz. Obrigada, Boa Mônica. noite. Obrigada, Mara. Noite. Boa noite, boa noite.